MapaSat, topografia e meio ambiente, levantamento planimétrico e planialtimétrico, georreferenciamento de imóveis rurais, levantamento de áreas urbanas e rurais para projetos, nivelamentos geométricos de precisão, projetos de loteamentos, regularizações e retificações de áreas, implantação de marcos geodésicos através de rastreamento GPS, locação de acompanhamento de obras civis, licenciamento ambiental rural, cadastro ambiental rural conforme o novo Código Florestal, imagem de satélite precisas, foto aérea, MapaSat, na Rua México 226, telefone 3461-1466. É vida nova em Naviraí. A Prefeitura está terminando a pavimentação asfáltica no Jardim Tarumã. Outra obra importante é a pavimentação do prolongamento da Avenida Miguel Sotani, que corta os bairros Jardim Paraíso, Belo Horizonte, Conjunto Nelson Trade e Vila Alta. E ainda tem a pavimentação asfáltica e drenagem do Residencial IP. Confira a fala de Cido Zeferino, gerente da Caixa, sobre as obras em Naviraí. Na verdade, Naviraí virou um grande canteiro de obras. É muito difícil você falar só de um segmento. Só em asfalto, para você ter ideia, além desse grandioso programa Pro Transporte, uma obra de 7,5 milhões para asfalto, drenagem e infraestrutura aqui no IP, além disso existem diversas emendas do Orçamento Geral da União em andamento para diversos bairros, como Modesto, o Jardim Paraíso e tantos outros. Governo Municipal de Naviraí. Trabalhamos para você. Estamos começando mais um programa em foco aqui na TV Mais, o seu canal 44. Hoje nós vamos entrevistar Neire Coleman, que é gerente do SEBRAE na unidade regional de Naviraí, que atende 15 municípios aqui nessa região. E nós estaremos conversando a respeito das ações do SEBRAE. E nessa abertura eu quero levar mais um pensamento para vocês. No primeiro programa nós falamos a respeito dos semáforos. Garanto que as pessoas passaram a pensar bastante a respeito, contra, a favor, mas o importante é a gente pensar nas ações. E além dos semáforos tem também as faixas de pedestre. Eu queria levantar, primeiro parabenizar. Houve do governo do estado, prefeitura, fizeram uma campanha com o pedestre utilizando a faixa corretamente, tanto o motorista quanto o pedestre. O que a gente tem que saber é que o pedestre tem a preferência, mas existe o bom senso na hora de atravessar. O pedestre precisa sinalizar, porque não é só porque o pedestre tem o direito de atravessar, que tem a preferência, que vai atravessando e simplesmente tomara que o carro pare. Não, o pedestre tem que sinalizar e o carro tem que ver que o motorista do carro viu, o motorista tem que parar, tem que ligar o pisca-alerta, o pedestre atravessa e segue o trânsito. E se o pedestre vê que o carro só tem um carro passando, espera um pouquinho, o carro passa e aí vai melhorando o trânsito. Outra coisa, na hora que a faixa de pedestre não tem uma faixa de contenção antes, o carro não é obrigado a parar. Normalmente isso acontece quando você vai atravessar uma avenida, do outro lado da avenida tem uma faixa onde não tem essa faixa de contenção. Ou seja, o carro que vem vindo atravessando a avenida não deve parar no meio da avenida para o pedestre passar, porque ele está parando numa avenida e correndo o risco de vir um carro com mais velocidade ou de repente atrapalhar ali a movimentação de uma via mais importante. E nessa hora então que tem que ter o bom senso do motorista, tem que ter o bom senso do pedestre para que a coisa ande melhor, evitando inclusive, do jeito que na minha campanha, até às vezes semáforos que vão ficar ociosos durante a maioria do tempo, 90% do tempo. Enfim, estamos de volta em foco aqui na TV Mais
E daqui a pouquinho, depois do comercial, nós vamos falar com Neire Coleman. Até lá. Copasul, Cooperativa Agrícola Sul Mato Grossense, há mais de 30 anos participando do progresso da nossa região, promovendo ótimas condições de produção, beneficiamento, industrialização e comercialização. Conta com modernos equipamentos alinhados com sua qualificada equipe de colaboradores e cooperados, unindo forças para prosperar ainda mais. Copasul, Cooperativa Agrícola Sul Mato Grossense, a força do cooperativismo desta terra. Em Naviraí tem Diogo Veículos. Não perca tempo procurando seu carro. Visite a loja Diogo Veículos. No Diogo Veículos você encontra todas as marcas e modelos: Fiat, Volkswagen, GM, Toyota e Ford. A loja Diogo Veículos oferece a você taxas de financiamento em até 60 meses. Na compra, venda, troca e consignação, procure a loja Diogo Veículos em Naviraí, na Avenida Campo Grande 358. Telefone 3461-0000. Estamos de volta em Foco com você e em Foco com Neire Coleman. Muito obrigado, Neire, por ter vindo aqui contar um pouquinho da sua história, da história do Sebrae. A Neire é gerente da unidade do Sebrae regional de Naviraí. Obrigado, Neire. Obrigada. Queria que você contasse um pouquinho, primeiro um pouquinho da sua história, quem é a Neire. Obrigada. A Neire Coleman já é uma profissional do Sebrae há algum tempo, há mais de 20 anos eu estou no Sebrae. E sou economista de formação, sou mãe, sou católica, natural de Campo Grande, mas eu já estou aqui no interior do estado já desde 2007. Então, principalmente essa região sul, sudeste aqui do estado, é uma região que a gente atua bastante, até porque é uma região que é bastante promissora no nosso estado, né? Que a gente tem toda a parte do agronegócio muito forte no sul do estado. Então, é um setor também que o Sebrae vem atuando já nos últimos anos. E aí a gente está aqui, então, a nossa regional aqui, na cidade de Naviraí, nós temos um escritório... A Jovem Regional de Naviraí. Jovem Regional, dentro do Senac. Nós temos a parceria do Sebrae e do Senac. E a nossa regional, nosso escritório fica dentro do Senac de Naviraí. Mas nós atendemos hoje, o Sebrae atende nessa regional 15 municípios. Então, desde Nova Andradina, Angélica, até Mundo Novo, é uma linha sudeste do nosso estado, é onde a gente atua com as empresas, as micro e pequenas empresas. Você está no Sebrae há 20 anos. Sim, há mais de 20 anos, já 21 anos. Inacreditável, né? Bastante tempo. E como é que é? Você fez carreira no Sebrae? Então, a gente fala que a nossa instituição, né, o Sebrae, que atende micro e pequenas empresas, a missão do Sebrae é desenvolver, é apoiar aquela pessoa que ainda não tem uma empresa, mas que quer ter uma empresa, ou aquela pessoa que já tem uma empresa, mas que ela precisa melhorar. Então, essa é a nossa função, essa é a nossa missão. E então, dentro do Sebrae, a gente vai crescendo na carreira profissional e pessoal também, entendendo o que essa micro e pequena empresa precisa. Então, a gente fala que no Sebrae nunca um ano é igual ao outro. Por quê? Porque a gente atende crises, como no momento de dificuldade, que agora a gente está nesse cenário econômico. Então, as micro e pequenas empresas, elas precisam de coisas diferentes do ano passado. O ano passado a gente estava numa situação, num cenário econômico de uma forma. Esse ano é outra, o ano que vem é outra. Em 20 anos que você passou, independente da onde você estava posicionado no Sebrae, você vai vivenciando muita coisa e Naviraí então foi premiada. Naviraí não, essa região toda tem uma estrutura e uma qualificação, né, para que vocês possam atender a esse as público. Necessidades. Como é que é a procura? As pessoas utilizam bem essas ferramentas que estão à disposição? Não utilizam. Inclusive hoje
fiquei até surpresa, mas enfim, é assim mesmo que acontece. E no interior do estado, a gente sabe que é um pouco mais difícil, porque o empresário é dono de um restaurante, né? Eu como fora todo dia. Então, dos donos de restaurante. O empresário ele levanta de manhã, então ele tem que fazer compra, ele tem que manter a despensa dele cheia, ele tem que falar com os funcionários, com a cozinha, ele tem que montar o cardápio, ele tem que ver se o salão tá bacana, tá bonito, tá limpo, ele tem que fazer o caixa, ele tem que ir no banco. Então o empresário, ele também fica muito cheio de coisas para fazer durante o dia dele. Então, às vezes ele não sabe que o Sebrae pode auxiliá-lo em várias coisas dentro da empresa dele. Então, a demanda que a gente poderia ter de trabalhos e de ações que o Sebrae poderia fazer para os nossos empresários, ela ainda é pequena, para o tamanho de coisa que a gente tem dentro do Sebrae. Nós temos na região, aqui na Virei, nós temos 3.500 empresas, CNPJs, pela junta comercial. Nós não atendemos 10% desse número. 3.500, que percentual seria público para a Sebrae? 20%. O mínimo. O mínimo que a gente deveria atender. Não, deveria atender. 20%. Não. Quem é possível? Porque tem empresa que não é micro nem pequena, que não está dentro Essas é a minoria. 90% das empresas na Viraí... 99%. 99% são microempresas. São microempresas. São microempresas. 99%, esses 3.500 CNPJs, 99% são microempresas que poderiam tirando estar... Tirando a Copa Sul, frigorífico e mais uma, os bancos, né? As multi, né, que tem algumas filiais, todas são público-alvo das ações e das atividades que o Sebrae tem para eles. A sua meta é atender 20%? 20% é a meta. E quanto é que de fato, o que se consegue? Lógico, está no começo e tal, mas... Não, a gente consegue atender. Consegue até mais. Tá, consegue então, até mais de 20%. Vocês estão atingindo a meta? Estamos. Uhum. Mas e conseguiria atingir 50%? Muito difícil. A não ser que o empresário... Não do empresário. O Sebrae se prepararia para conseguir atender 50%. Sim, então, mas tem lá, é só ir. Exatamente. Uma curiosidade, como é que é o empresário está lá no restaurante dele, não tem tempo de ir atrás do Sebrae, tá certo? E quando ele vai atrás do Sebrae, qual que é o índice de satisfação, de retorno? O que você pode dizer daquele que, de repente, procurou, teve a sorte, teve a visão de procurar? Como é que é essa relação? Nós temos tudo isso muito medido, né? Porque a gente responde aos órgãos TCU, SGU, MPU e tudo mais. Então, nós temos vários tipos de controle. A nossa satisfação estava em torno de 96% do índice de retorno de satisfação do empresário com o trabalho do Sebrae. Como que acontece isso? O empresário, quando ele nos procura, ou se a gente procurar, ele pode ter vários segmentos dentro da empresa que ele pode ser atendido pelo Sebrae. Desde a parte de financeiro, fluxo de caixa, controles pessoais, controles da empresa, até um processo produtivo, por exemplo, no caso de um restaurante, o Sebrae a gente pode auxiliá-lo a melhorar essa produção no restaurante. Por exemplo, minimizando perdas, aumentando a qualidade do que é servido, inovando nos cardápios. Tudo isso a gente pode auxiliar o empresário para que ele tenha melhores resultados na sua empresa. Isso a gente está falando dentro de um restaurante, mas a gente pode atuar numa borracharia, a gente pode atuar numa metalúrgica, a gente pode atuar em diversos segmentos. O pipoqueiro pode ir lá? O pipoqueiro, hoje nós temos aqui na Viraí em torno de 400 microempreendedores individuais. E o que entra, né? Para que foi feito o microempreendedor individual? É aquele segmento que entra o pipoqueiro, o sorveteiro, o pedreiro, a cabeleireira, a manicure. Esses segmentos que antes ficavam um pouco à margem da sociedade, esses segmentos eles podem hoje ter um CNPJ, eles podem contribuir para a Previdência Social, eles podem ter uma aposentadoria pagando em torno de R$50 por mês, que o microempreendedor,
que o microempreendedor Foi paga hoje. Aquela campanha toda para formalizar aquele informal, pagando R$50 por mês, que basicamente é a Previdência, né? E que aí ele começa a ser formal. Alguém. Exatamente. Aí ele pode... O informal, se o informal chegar hoje no Sebrae, o que o Sebrae faz com o informal? Primeiro, a gente tem que saber qual que é o que ele quer, né? Porque às vezes, vamos falar... Primeiro ele vai ser atendido lá. Lógico. Ele vai ter... Olha, eu sou o Zé, eu sou um borracheiro, um pipoqueiro ou qualquer coisa eu quero fazer alguma coisa para melhorar. Só que aí assim, chega por exemplo, não vou falar sacoleira, eu não quero usar esse termo. Chega a vendedora autônoma no Sebrae. Olha, eu quero passar a recolher, né, a ser MEI. Eu quero ter um CNPJ, eu quero recolher a minha previdência para no futuro eu ter a minha aposentadoria e eu quero ter uma funcionária. Então, essa pessoa, a gente pode cadastrar ela como MEI. Ela passa a ser formal. Agora, tem aquela pessoa que ela chega lá e fala assim, mas eu trabalho com isso, mas eu não quero me formalizar, porque eu vou ter que pagar imposto. Então, a gente tem que explicar, o Sebrae explica, né, o que você vai passar a pagar a partir do momento que você se torna um empresário, a partir do momento que você tem um CNPJ, as suas obrigações. Porque muitas vezes, na pessoa em querer se formalizar, a gente acaba matando o sonho dela. Então, a pessoa, primeiramente, ela tem que saber o que ela quer. Se ela quer se formalizar, se ela quer empreender, se ela quer melhorar o negócio dela. Porque, às vezes, não é bem isso que ela quer. Então, a gente tem que... Esse atendimento que o Sebrae faz diferenciado, a gente tem que saber do empresário, daquela pessoa que ainda não... Sim, a pessoa não precisa ter o CNPJ para ir lá, mas indo lá e para ter o atendimento do Sebrae, a primeira coisa que tem que fazer é a formalização. Exatamente. O Sebrae não força ninguém, mas... E também o Sebrae não vai poder fazer porque o Sebrae tem, acho que os recursos do Sebrae tudo é da economia formal. Sim, exatamente. Tá, e tem que estimular a economia formal, lógico. O informal a situação não é a situação legal, tá certo? Então o Sebrae aí formaliza e passa a atender. Aí tem todo aí tem várias coisas que a gente pode fazer. Então, agora nós vamos para um intervalo e eu sei que o Sebrae tem um monte de projetos, né? Tem projetos que já estão acontecendo, que vão continuar acontecendo, tem os futuros. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Rapidinho a gente volta em foco com você depois dos comerciais. Novo Supermercado Chama. No Chama tem tudo o que você precisa. Economia com preços baixos, variedade e qualidade, atendimento simpático e alegre de quem gosta do que faz. São milhares de itens à sua disposição. Açougue, padaria e confeitaria, frios, laticínios e congelados, produtos de limpeza, perfumaria, bebidas, confecções e presentes. E a tradicional feirinha do Chama, todos os dias com frutas e verduras fresquinhas e promoções imperdíveis. Maior e mais moderno, o Chama está com novas e confortáveis instalações para facilitar e dar comodidade às suas compras. Venha ser feliz no Supermercado Chama, o supermercado da família. Agora em Naviraí, Pizza da Mama, o sabor da verdadeira pizza no forno a lenha. Pizza da Mama, com disque entrega. Pizza da Mama, na Rua Netuno 153, bairro Sol Nascente. Estamos de volta para o nosso segundo bloco com Nery Coleman, falando sobre o Sebrae. Olha, esse programa vai passar algumas vezes, tem reprises, tem horários diferentes, procura programação aí e chama seu amigo, as pessoas que você conhece, os empreendedores para assistir, para procurar o Sebrae, porque tem muita coisa legal, muita coisa boa lá no Sebrae que a Nery vai poder falar, inclusive agora dos
dos projetos nele. O que está rolando para a região de Naviraí? Então, nós temos alguns segmentos específicos que nós começamos a trabalhar desde o ano passado com metas para a gente poder atender melhor a pequena empresa. Um dos segmentos que a gente está trabalhando bem forte é o segmento do comércio varejista da moda. Existem alguns municípios, pequenos municípios, no interior, por exemplo, Maringá, no interior do Paraná, no interior de Santa Catarina, no interior de São Paulo, aonde existem as ruas de comércio que as pessoas vão comprar nessas ruas, exatamente, concentra ali, a gente chamava antigamente de shopping a céu aberto, e esse nome ficou um pouco esquecido. Então a gente quer falar do comércio local mesmo, fortalecer esse comércio local. Então existe em alguns municípios do nosso Brasil, e fora também, em Buenos Aires tem, no Chile tem, essas ruas que têm um comércio muito forte. E o que acontece nessas ruas especializadas em comércio de varejo? As vitrines, elas são diferenciadas, a calçada, ela é padronizada, o atendimento dessas lojas, ela é padrão, a qualidade do que é colocado nessas lojas, ela é uma qualidade um pouco melhor. Por quê? Hoje, nós, cidadãos comuns, a comunidade, ela vai comprar onde enche os olhos. Não é só questão do preço, porque o preço hoje ele tá igual em todos os lugares. Se eu for numa loja no shopping, se eu for numa loja no centro, os valores eles são muito semelhantes. Então, o que diferencia uma loja um pouco melhorada de uma loja que a gente ainda precisa estruturar? É a vitrine dele que precisa melhorar, é a compra desse empresário. Como que esse empresário faz a compra? Ele vai lá em São Paulo, ele compra lá em Maringá, ele compra no Paraná, ele traz da China. Aquilo que realmente vai estar que é a moda, né? Ele está ouvindo o cliente dele para saber se o que ele está na vitrine dele é isso que o cliente quer? Então, todas essas questões, elas são trabalhadas dentro dos projetos. Então, esse projeto do comércio varejista da moda, ele é um projeto voltado para as empresas especificamente do comércio varejista daqui de Naviraí, que a gente tem por objetivo transformar algumas ruas chaves aqui de Naviraí nesse comércio forte. Então, daqui a algum tempo, o sonho, né? Qual que é o sonho para esse projeto? Que a rua, a Rua México, ela seja uma rua diferenciada, que eu no final de tarde, que eu no final de semana, eu tenha prazer em estar indo nessa rua para fazer compra, para gastar o meu dinheiro ali, para deixar o meu dinheiro ali, porque ali tem qualidade, porque ali tem uma vitrine bacana, porque ali tem um preço bacana para o que eu quero. Enfim, é isso que a gente quer transformar nesse projeto do comércio varejista da moda. Então, a gente está trabalhando... E se der certo, vai polarizar, não é para Naviraí, região também acaba vindo. Naviraí acaba sendo um polo de consumo, né? Assim como outros municípios aqui no nosso interior. Mas de repente ainda não tem a vocação. Exatamente. Mesmo sendo um polo de consumo, as pessoas podem ir para fora para conseguir a mesma coisa que poderia ter aqui. Poderia ter aqui. Então, esse projeto do comércio varejista da moda, hoje nós estamos trabalhando em torno de 30 empresas. Então, nós temos reuniões periódicas com esses empresários. Os empresários, eles falam para nós o que eles querem. Olha, Sebrae, no mês tal a gente quer fazer uma missão técnica para São Paulo para a gente ver a rua, uma rua nos Jardins e que a gente quer copiar alguma coisa de lá. No mês tal a gente vai fazer um curso de qualidade no atendimento para os nossos atendentes. No mês tal, a gente vai fazer melhoria das nossas vitrines. E assim sucessivamente. Como é que funciona? O Sebrae fala, vocês têm que fazer isso, 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 ou os empresários falam, nós queremos isso, isso? E como é que a gente faz isso? Nesses grupos onde nós temos os consultores vocacionados, nós temos alguns consultores que trabalham com esses grupos fechados. Então, aqui na Naviraí, nós começamos com a associação comercial, nós fizemos um convite para todas as lojas de Naviraí. E aí, aqueles empresários que atenderam a esse convite que estão participando do projeto.
Então, mas o convite fica aberto. E aí Pode pegar o bonde andando? Pode pegar o bonde andando. E aí esses nossos consultores, eles estão em contato contínuo com esses empresários e é feito um plano de ação individual e o coletivo. Então, por exemplo, a tua loja precisa melhorar fluxo de caixa. A minha loja eu preciso comprar melhor. O meu custo de compra está muito alto. E o meu estoque está ficando muito velho, rápido. Então, eu preciso melhorar isso. Então, para cada empresa, o plano de ação é diferenciado. Agora, existem os planos de ação em comum. Vamos fazer um desfile aqui em Naviraí daqui a uns dias, né? Está dentro desse projeto também. Para quê? Para chamar o público, para mostrar as novas coleções das lojas, para dizer que a gente tem produto de qualidade aqui em Naviraí também. Então, existe um plano de ação que é conjunto e um plano de ação que é individual. Tem aquela história que se fala que vai abrir, de repente tem um supermercado aqui, eu tenho uma loja de moda e tal, aí vai abrir uma concorrência. O que a gente vê é que quando tem a concorrência, às vezes melhora para todo mundo. Quando não tem a concorrência, a coisa fica meia parada. Isso aí tipo, não tinha nenhuma loja grande aqui em Naviraí. Hoje tem Bahia, Gazin, Luiza, Seller. E aonde a gente vai, qualquer cidade do Brasil, a Casas Bahia está do lado da Magazine Luiza. Exatamente. Tá certo? Então isso mostra que pelo menos quem cresceu e quem deu certo e quem estuda, mostra que eu quero ficar do lado do meu... Eu quero que tenha concorrência, eu quero ficar do lado dele lá. Por quê? Eu vou numa loja, se não dá, eu vou na outra. E quem ganha, quem tiver mais competência. A tendência do varejo, esses dias a gente teve uma palestra com Cláudio Forner, que é um estudioso em varejo. E a tendência do varejo é que a gente concentre segmentos. Então, comércio de moda... É o que você estava falando, da rua com... Concentração de segmentos. Vou falar Campo Grande, mas assim, a gente já tem em Dourados também, alguns lugares assim. O setor gastronômico. Bar, lanchonete, pizzaria, sushi, sorvete. Hoje existe uma tendência de ruas gastronômicas em Campo Grande. Isso já tem há muito tempo em São Paulo, isso já tem muito tempo no Rio de Janeiro. E a praça de alimentação no shopping? Imagina como é que seria o shopping se você tivesse que de repente ter uma comida japonesa aqui, no andar de baixo tem outro negócio. É mais ou menos isso. Você vai na praça de alimentação. E aí, um outro segmento que nós estamos trabalhando aqui na Naviraí é o setor de gastronomia, que a gente já está, desde o ano passado, trabalhando com esse setor, que não é fácil, né? Porque muitas vezes o empresário ele não enxerga que ele precisa melhorar, em função dessa correria dele do dia a dia, dos problemas que ele tem que administrar, porque é só ele é sozinho, ele não consegue enxergar que ele está com um monte de problema ali no restaurante dele. Então, esse projeto de gastronomia, um dos focos é da gente concentrar também essa área gastronômica. Lógico que no município menor, como é o nosso caso, é mais difícil, porque para você tirar um restaurante da Avenida Amélia e colocar ele na Weimar é meio complicado, mas de qualquer maneira, não é como uma cidade grande que você tem pontos... Muito mesmo distantes. Que não esteja na mesma rua, eles são... O que precisa, o que eu estou entendendo, é que você tenha uma linguagem que seja... Que possa fazer, quer dizer, aquilo que é comum de problemas que possam ser resolvidos por todos e que melhore para o setor e cada um na sua competência possa ganhar um pouco mais. Porque o setor gastronômico também é uma tendência. Dona de casa não tem tempo de fazer comida, tem muita gente trabalhando fora, hoje a maioria das pessoas trabalham fora. Então a gastronomia na rua, a alimentação fora do lar, ela é uma coisa muito constante hoje, não é só nas grandes cidades. Havia alguma coisa tipo assim, gente, é mais barato eu comer fora de casa do que comer em casa. Essa conta eu já tinha feito faz tempo. Né? Então, às vezes você, poxa vida, vamos fazer vamos incentivar isso, né? Exatamente. Então, o setor, ele precisa se profissionalizar. O mercado não aceita mais informal, não aceita mais de qualquer jeito, porque, de novo, o valor, ele é igual, ele está muito parecido. Então, o que eu busco? Qualidade.
eu busco um diferencial, eu busco estar num ambiente bacana, eu busco comer num prato que não esteja quebrado, eu busco comer num restaurante que não esteja com a porta. Serviço é uma coisa impressionante, né? O que faz diferença. Eu não vou falar qual município, mas a pessoa não atende com o uniforme, que é lei. Ele atende de boné, que não pode, não tem cardápio. Então, hoje isso é inadmissível. Não interessa que é no fim do mundo, que é aqui, né? Mas assim, a gente precisa profissionalizar. E é esse o trabalho do Sebrae. Então, gastronomia, comércio de moda, os trailers, a gente está fazendo um trabalho bem bacana aqui. O Sebrae também atua com a agricultura familiar, os pequenos negócios rurais, é um segmento que o Sebrae atua bastante. Então, tem vários segmentos aí que a gente precisa trabalhar. Bom, eu queria saber quanto é que o Sebrae financia cada empresa, quanto de dinheiro que o Sebrae tem para dar para as empresas, porque todo mundo pensa assim, depois do comercial a Nery vai falar um pouco sobre isso também. Até onde que o Sebrae vai, quais são as ferramentas que o Sebrae tem para ajudar o empresário. Depois dos comerciais, em foco com você. Geonutri, agricultura de precisão. Leva até você, agricultor, a mais alta tecnologia ou correção de solo. Conta com o que há de melhor, como quadriciclos equipados com GPS e braços especiais. Caminhão também equipado com GPS para aplicação de insumos a taxa variável. Geonutri, agricultura de precisão. Fone 3461-4708. Na rua Elpidio Bressa Marique, número 50. Cambaru, a opção certa para quem busca qualidade pelo menor preço. Além do básico e madeiras, Cambaru tem um novo departamento, um verdadeiro showroom em pisos, azulejos, revestimentos cerâmicos, louças, metais, luminárias. Tudo parcelado no cartão em até 10 vezes. Cambaru é mais prazer na hora de construir ou reformar. Vem pra cá, vem pra Cambaru, vem! Cambaru, feito pra você. Estamos de volta, último bloco do programa Em Foco com você. E conversando com a Nery, eu gostei do até aqui. Agora eu quero o mais importante. Como é que faz, Nery, com o dinheiro? O Sebrae resolve? Todo mundo acha que o Sebrae está lá para emprestar dinheiro. E não é isso, né? O Sebrae está lá para ensinar a ganhar dinheiro também, né? Participar alguma coisa disso. A gente tem algumas formas de atuar. Então, por exemplo, aquela pessoa que quer abrir uma empresa, que precisa do capital para investir e tudo mais, a gente pode auxiliar com os projetos de viabilidade econômica. Então, o Sebrae faz o projeto de viabilidade econômica, auxilia, e isso é uma parte do que é encaminhado para os bancos. Porque os agentes financeiros, e aí os nossos agentes financeiros formais, né, que são os federais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sicredi e Sicob, que são as instituições que a gente atua, essas instituições, elas têm todos os critérios para poder fazer o FCO, fazer o BNDES, enfim, os financiamentos voltados que os empresários precisam. Mas o projeto de viabilidade econômica, que é o início, né, para quem quer montar uma empresa, para quem está com uma ideia até de ampliar essa empresa, esse projeto a gente pode fazer para o empresário. E aí, com isso na mão, ele vai chegar no banco, ele vai chegar nessa instituição financeira calçado. O gerente vai falar, peraí, esse cara não veio de qualquer lugar, né? Ele tem aqui, ele sabe para onde ele quer ir. Tem uma empresa séria que fez todo um estudo junto com ele, que auxiliou para mostrar um documento que é confiável para ele, para ter uma análise de crédito. Exatamente. E aí, hoje, a gente sabe que o FCO é uma das, que a gente fala, né, do dinheiro mais barato que tem. O FCO e o BNDES, com algumas ressalvas, ainda são as linhas que a gente tem mais baratas aqui no Centro-Oeste. Em outros lugares do país, a gente não tem isso. Não tem. Atravessou o Rio Paraná, não tem o FCO. Já não tem mais. Eu estava conversando com os empresários de Santa Catarina, poxa, mas, né,
Mas eles já estão também em outro nível. E eles lá se puxa, se eu tivesse isso aqui, às vezes o empresário daqui tem e não se atenta para isso, né? Porque, será que vai dar? É difícil. Qual é o custo? É burocrático. Do serviço do Sebrae? Então, quase tudo no Sebrae é subsidiado. A gente não vai falar que é gratuito, é subsidiado, né? Quase tudo é subsidiado, principalmente para quem quer abrir, para quem está começando, as clínicas, as oficinas, elas são quase todas subsidiadas. Num projeto de viabilidade econômica, por exemplo, o Sebrae paga 80% desse projeto e o empresário paga 20%. E isso dividido em 10 vezes. Então, o custo para o empresário ele acaba sendo muito, muito abaixo. Quer dizer que vai pagar 2% ao mês. O custo, de 100% do custo, 2% ao mês durante 10 meses. Para fazer o projeto. 20%. Quer dizer, aquilo que normalmente seriam juros, que está pagando de alguma coisa, não, e você começa já embasado. Isso nos projetos de viabilidade econômica. Mas voltando, por exemplo, do restaurante. Vamos pegar um exemplo. O casa de carne. Uma casa de carne. Nós trabalhamos aqui no interior, já Eldorado, Mundo Novo, Dourados, com algumas casas de carne que hoje são boutiques de carne. Né? O conceito mudou. Então, o empresário dono de uma casa de carne, olha, eu preciso melhorar meu produto, a linguiça não tá boa, o charque não tá bacana, a minha vitrine tá muito feia, eu preciso melhorar isso. Então, a gente vai para dentro da empresa dele com um consultor, geralmente o Senai é o nosso parceiro nisso, né? E aí, a gente começa um trabalho com esse empresário para mudar tanto a parte produtiva, de produção dele, dentro lá do açougue dele, higiene e manipulação da carne, o selo, o selo que ele vai colocar no produto dele, o registro de inspeção que ele vai tirar lá no alvará, porque esse registro de inspeção ele pode vender em supermercado, ele pode vender dentro da casa de carne dele, a vitrine melhorada, o layout dele dentro do açougue, o caixa, enfim, a gente pode fazer todo um trabalho para esse empresário. Com as consultorias que a gente faz em loco ou com as capacitações que ele pode fazer no Sebrae. Então, tem duas formas. Vou usar o exemplo do açougue. Eu estou num negócio bom, né? É um negócio rentável, só que eu não estou ganhando dinheiro. Alguma coisa está errada. Eu vou no Sebrae. O custo, provavelmente, não sei se é tudo assim, mas se eu for pagar 20% só do custo daquele serviço que o Sebrae vai prestar para mim, eu vou pagar 20% em 10 vezes. Quer dizer, o mínimo que possa melhorar para mim, eu já paguei esse custo, sim, quer dizer, é de graça. Tem um caso bem bacana. É de graça, tá. Eu pago, mas é de graça, tá certo? Porque eu vou pagar com aquilo que vai render para mim. Aí o cara fala assim, o consultor fala assim, olha, seu fluxo de caixa, tal, você tem que fazer, você está desse jeito. Você está desse jeito. Aí eu enxergo alguma coisa que eu não estava enxergando, certo? Eu vou melhorar aquilo. Mas precisa, olha, é legal uma consultoria na parte de marketing. Aí você falou, você vai ter que ter, olha, não é mais açougue, é boutique de carne. Já pagou também, porque eu vou pagar 20%, eu vou melhorar isso, o que vai render, pô, legal. Já veio também. Eu vou ter que atender melhor, vou ter que dar um curso para as pessoas, eu vou ter... Enfim. Nessa linha. É nessa linha. Na verdade, o empresário ele está investindo para ele, o retorno é para ele. É para ele mesmo. Tinha um posto... Conta uma historinha, você falou que... Tinha um posto de gasolina. Uma história legal. Você falou do retorno, eu lembrei dessa história. Isso foi já há um tempo, tem uns 5 anos. A gente fez um projeto de eficiência energética num posto de gasolina em Campo Grande e acoplado tinha a parte da conveniência, mas tinha todo o posto e a conveniência. E aí nós fizemos um trabalho com ele para a redução de energia elétrica do posto. O projeto tinha ficado, na época, R$20 mil, o projeto. A conta de energia dele, em 2 meses, era R$20 mil. Ele reduziu a conta de energia, acho que 80%, depois do projeto pronto. Ou seja,
E não fez gasto. Ele adequou, entendeu? Ele adequou conforme, né, a eficiência energética. Então, ou seja, o que ele tinha pago, o que ele iria pagar... Ele pagou R$20 mil no projeto, nos 20% dele era 20 mil. Exatamente. Então, assim, o que ele deixou de pagar de energia elétrica, pagou já toda a parte do projeto, tudo que ele fez de reestruturação na empresa dele foi pago através disso. Então, o valor que ele tem de benefício não é só o valor financeiro, né? Tem mais retorno é muito... Tá assim, da gente mais assim que a gente tem uma empresa que eu gosto muito, é referência aqui no estado, que eu vou falar o nome porque ela é super bacana, que é a Gorete Lingerie. A Gorete é uma empresa de Carapó. A Gorete começou em Carapó. Em 96 era ela, né? E ela foi indo e a gente desde 96 a Gorete começou dentro do Sebrae, fazendo as capacitações, fazendo os cursos e foi implementando. Mudou para Dourados, conseguiu comprar algumas máquinas diferentes e foi indo e foi crescendo. A gente trouxe o Romero, que era um consultor nosso de Pernambuco. O Romero entrou para dentro da empresa da Gorete e a gente começou a trabalhava dia e noite lá, para melhorar tanto a qualidade da peça, da produção, que ela prima muito por isso, preza muito por isso, quanto para a redução do custo dela. E aí, em 2009, a Gorete já estava com 2 indústrias, né, em Dourados, com 600 sacoleiras, né, que a gente... isso é caso de sucesso, está na mídia, então eu posso falar. Hoje eu não sei, os números, né, são muito maiores, estou falando de 2009. E ela ganhou o Prêmio Mulher Empreendedora do país. O Sebrae, né, a gente começou o Prêmio Mulher Empreendedora e a Gorete foi a primeira ganhadora do país. Legal, eu escrevi o caso dela, a gente mandou para o Sebrae Nacional, ela concorreu com N mulheres no Brasil e aí ela ganhou o prêmio de Mulher Empreendedora do país, o prêmio era participar. Hoje ela deve estar dando palestra por aí, Nossa, né? ela é muito boa. Então, assim, vale a pena. Mas o empresário, lógico, tem a parte dele, né? Ele tem que querer, ele tem que fazer. O Sebrae só faz, né, só um pouquinho. Na verdade, quem faz tudo é o empresário. Mas a gente pode dar alguns caminhos para o empresário, né? Isso que é bacana. Aqui por perto tem gente tem histórias que você, assim, guarda legal? Nós temos as meninas, aí parte mais para a parte do agronegócios, que é um caso interessante. Por quê? Porque o agronegócios, a gente pensa no agronegócio só no grande, né? O agronegócio é para quem planta soja, é para quem vende gado, é para quem, né? A pecuária, o algodão... e a gente tem alguns casos da agricultura familiar, da pequena propriedade rural, que é bastante interessante. Então, a gente começou um trabalho com uma cooperativa pequenininha, ali próximo de Dourados, em Itaporã, e com as meninas da Goiaba. E aí, ali a gente conseguiu fazer com elas o doce, a goiabada cascão. A gente conseguiu fazer o doce em pote. Então, para conseguir isso numa cooperativa, é um pouco mais complicado, né? Porque você precisa ter, primeiro que você precisa ter todos eles do mesmo lado. Todos os cooperados remando para o mesmo lado. Então, a gente conseguiu certificar essa cooperativa. Caso aí, a gente que não tem muita condição financeira, gente que está batalhando, tem que acreditar pessoas muito. Humildes, né? Pessoas muito simples. Tem que acreditar que vai dar certo lá, porque é difícil. E esse trabalho a gente conseguiu institucionalizar, assim, formalizar a cooperativa, o que foi um grande passo, porque é a cooperativa que pode vender, a associação não pode vender. Quem vende é a cooperativa. Então, a gente formalizou a cooperativa, a gente formou a goiabada cascão, fizemos o rótulo, fizemos a caixinha de madeira,
Fizemos a goiabada em pote, a goiaba in natura. Cada setor do Sebrae que vai lá e é um consultor diferente, que vai fazer para fazer essa parte da embalagem, do rótulo, o outro para fazer... Tem alvará. Para fazer toda a parte legal, a outra para fazer a parte financeira. Pessoas, trabalhar com pessoas. Uma grande equipe. Exatamente. Em função de uma... E essa cooperativa foi um grande caso de sucesso, que é a cooperativa Santa Terezinha, a goiabada Cascão lá, e a gente exportou, eles exportaram essa goiabada, isso que foi o bacana, sabe? Para a Copa, o ano passado, o pessoal que a gente trabalhou em Itaporã, em Rio Brilhante, com os artesanatos também, o Sebrae também trabalha essa parte do artesanato, a gente mandou esse produto, nós ajudamos as cooperativas aqui a criarem esses produtos artesanais, eles já tinham muita coisa, e esses produtos foram para o Sebrae Nacional, e o Sebrae Nacional mandou para a equipe da Copa para ser vendido. É juntar, é a rua da gastronomia, é o sistema da moda, é a cooperativa para que tenha uma referência, para que seja uma referência. Né? Seja referência. Eu vou dar um toque aqui para a Valdirene do Sindicato Rural de Naviraí. Eles têm uma associação, não sei se é uma associação, eu sei que eu já comprei os doces, eles fazem compotas, fazem doces, é uma mulherada que diz que trabalha, que é uma coisa de doido. Né? Eu não sei como é que eles estão organizados, ali de Itaquiraí, do assentamento. E procura o Sebrae lá, Valdirene, povo ali do assentamento lá da Santo Antônio, acho que tem outros assentamentos juntos, porque eles têm um trabalho muito legal. E de repente pode dar uma turbinada nisso, né, com o Sebrae, de repente até formalizar se não for. Nesse momento que o Brasil está passando, esse cenário econômico que a gente está, o comércio, a indústria, ela está um pouco prejudicada. Para onde a economia tende a melhorar? Para os serviços e para o agronegócios. Vamos falar de agronegócio grande, né? Mas tem o agronegócio pequeno também. Hoje, aqui na Naviraí... Tem muito recurso também para essa Tem, coisa, né? Exatamente. Aqui na Naviraí, vamos falar de Naviraí. Hoje, mas parte da merenda escolar é obrigatório por lei, 30%, que ser comprado do pequeno produtor rural local. E hoje, a Prefeitura de Naviraí, ela compra muito mais que 30%. Então, isso aí a gente já está ganhando. E ela é obrigada, vem o recurso para isso. Então, tem dinheiro garantido. Então, E às vezes deve ter lugar que a Prefeitura não consegue achar os 30%. Tem várias prefeituras que não conseguem. Porque não tem porque para vender para a prefeitura, lógico, tem que estar a cooperativa, ela tem que estar toda bonitinha, né? Ela tem que estar formalizada. Não pode vender leite mais na garrafa PET. Tem que ser tudo formal. Mas esse valor, esse recurso, ele é direcionado para esse pequeno. E o Sebrae faz esse trabalho, ajuda a cooperativa pequena ou esses pequenos produtores rurais a se formalizarem, montar essa cooperativa para vender para as prefeituras dentro do merenda escolar. E assim tem esse programa do merenda escolar, tem o programa do PENAI também, que é um outro programa, para o PAA, que é um outro programa voltado também para a economia mais carente do município, que a prefeitura é obrigada a comprar também. Então tem outros nichos de mercado voltados para os segmentos que não estão em tanta crise, que o setor da indústria a gente sabe que está em crise. Mas o setor do agronegócio, comer todo mundo precisa. Alimento todo mundo precisa. Então esse setor é um setor que dificilmente vai estar em crise. Você estava falando, nós estamos terminando o nosso programa, mas eu quero que você comente. Tem um projeto, vários projetos, tem um projeto do pequeno, como é que era a gente começou já Isso é nacional. Um movimento, Compre da Pequeno Negócio. Esse movimento começou em agosto e vai até o dia 5 de outubro. Esse movimento, neste momento de crise,
o Sebrae Nacional entendeu que é importante a gente estar falando do pequeno negócio e eu comprar na minha localidade, eu comprar do pequeno que está aqui nesse município onde eu vivo. Então, essa campanha do pequeno negócio está no rádio, na televisão, nas mídias sociais, só que para eu comprar do pequeno, o pequeno tem que se estruturar, certo? Claro. Para eu não ir numa grande loja e ir na pequena, aquela pequena ela tem que estar com uma vitrine que me agrada, ela tem que estar com preço competitivo, ela tem que estar com uma qualidade no atendimento que eu vou me sentir bem. Então, o Sebrae está aqui para favorecer isso para o pequeno. Por um lado, a gente está fazendo a mídia, compre do pequeno negócio, vá lá, deixe o dinheiro circular na sua comunidade, na sua localidade. Mas, por outro lado, a gente tem os instrumentos para fazer com que o empresário possa melhorar e servir alguma coisa de qualidade para a comunidade. Dentro desse projeto, o pequeno que for lá vai ter vão existir algumas ações que o pequeno vai aproveitar com mais facilidade. E para ele melhorar. Então, dentro dessas ações tem a qualidade no atendimento, a gente tem a parte toda de custos, como que eu compro, a melhor forma de comprar para eu reduzir os custos da minha empresa, a melhor forma de vender, porque às vezes eu estou vendendo errado, meu fluxo de caixa, treinar o meu pessoal, crédito e cobrança, gestão, RH. Então, tem todas essas ações, essas capacitações que a gente está levando para o empresário nesse período agora, até o dia 5 de outubro. Quando vocês fazem esse tipo de projeto, tal, que vocês estão envolvendo, então vocês estão... Porque uma coisa é eu procurar o Sebrae porque eu quero alguma coisa para a minha empresa. E outra coisa é o Sebrae me procurar porque o Sebrae quer melhorar o meu setor. Tem mais vantagem para o empresário em termos de custo? É quase tudo subsidiado, quase tudo gratuito. Nesse período agora de 31 de agosto, que já começou até o dia 5 de outubro, a gente tem uma programação extensiva para o empresário aqui em Naviraí, dentro desse programa do Compra do Pequeno Negócio. E aí é praticamente sem custo? Sem custo. Interessante. Nery, acabou o nosso tempo, mas eu quero que você possa falar mais alguma coisa, dar um recado de repente para o pessoal. Otávio, agradeço, né? O Sebrae agradece esse tempo e entrando na casa de vocês, pedindo licença para vocês, mas falar que a qualificação, a capacitação, o conhecimento é o que traz, é o que gera mudança. Se a gente não tiver isso, a gente não vai mudar, porque a gente acha que a gente fica no mesmismo e a coisa, tá lá fora, é globalizado, não. O teu concorrente não é o teu vizinho que está do lado. Teu concorrente está na China, teu concorrente está na Índia, está nos Estados Unidos, está muito rápido. Então, eu preciso melhorar, porque se eu quiser ficar no mercado, eu preciso melhorar. Agora, se não quiser ficar no mercado, aí também a gente já... Aquele negócio, se você fizer tudo igual, você não pode esperar um resultado diferente, né? Exatamente. Então, compareçam, venham até o Sebrae, a gente está aqui na Avenida Weimar Torres, junto com o prédio do Senac. Durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro, nós temos uma programação bastante intensiva para o nosso empresário aqui na Naviraí, então venha nos procurar. Quando vocês forem procurar lá no Sebrae, fala para a Nery, para quem atender, tem a Vanessa, tem a Cris, a Maiara. Você fala que você viu o programa aqui em Foco com a Nery e foi lá, e por causa disso foi procurar lá no... Não vai ter nenhum desconto a mais, não vai ter nada, mas é interessante mostrar que Naviraí está dando oportunidade, que a gente pode melhorar através do conhecimento. E o que nós queremos levar para você é esse conhecimento. Nery, muito obrigado. Obrigada, Otávio. Pela sua entrevista, gostei muito de estar aqui com você hoje. E obrigado a você, telespectadores. Até o próximo programa Em Foco com você.
Tony Imóveis, loja especializada em móveis e colchões. Só na Tony Imóveis você encontra colchões terapêuticos magnéticos e massajadores da Max Espuma. Venha fazer uma visita e conheça nossos produtos exclusivos, feitos sob medida para você. A Tony Imóveis é revendedora exclusiva para Naviraí região dos colchões Max Espuma, porque conforto e bem-estar estão intimamente ligados à qualidade. Tony Imóveis, na Rua Riachuelo 130, centro da cidade. Telefone 3461 0030.